Mas quando você humaniza o cristianismo, não quebra um pouco a aura de coisa supra que é Jesus, porque a impressão que Jesus é um ser que é incapaz de ir no banheiro, e eu não consigo ver um Jesus humano, sabe? O guardador de rebanhos do pessoa, ele fala de um Jesus que atenta contra todos esses Jesus, essa coisa do Jesus. Mas eu acho que a lógica da religião é. Mas você não continua projetando algo que historicamente, antropologicamente, sociologicamente cai por terra tudo? Mas aí que a religião, acho que ela está numa outro segmento, né? Assim, de verdade absolutas, de coisas incontestáveis. Quando a gente começa a conquistar muito, né, acho que a gente já está numa outra, já está na ciência. Bem, mas a questão da religião, você teria mais base para defender algo se realmente você se alicerçasse em outras coisas. Porque quando você estuda teologia, você estuda algo que, de uma certa forma, é o que não significa sobre a questão do sagrado. Sim, mas mesmo assim você continua estudando dentro de um prisma científico. Até que teólogos chega um momento que os caras entram em parafuso. Eu posso falar por mim, quanto mais eu estudo, menos eu acredito. Tudo. Por enquanto eu acredito em tudo. Por enquanto. Porque a primeira coisa que o meu aluno olha aí, Eu encontrei uma amiga minha e eu fui conversar com ela a ideia do projeto, ela conhece uma mulher que saiu fugida de lá, né, da época da Revolução. se eu acreditar em Deus ou não. Você pode colocar eu não sei se foi mesmo, se ela entendeu, né? E disse uma hora que Primeira foi aprender, né? Você precisa ter uma religião, toda pessoa precisa ter uma religião, isso vai ajudar essa boa, para se conduzir, para entender melhor essa sim. história. Às vezes ela pode entender outra coisa. O estudo dela vai bastante por essas questões. E até a princípio, mesmo encarnado, ele frio. Café filosófico, então sexta-feira. Eu até achei que ele falar de domingo. E ele fala que se chama ele pega um filósofo e a servidão voluntária. Por que as pessoas precisam servir a outra? Vai ser muito bom. Eu estou doida. Eu acho que ainda não sei. Ontem eu corri para ver se era. Chama servidão voluntária. Ele vai falar sobre isso. E é bem que a gente. Você está me questionando. Acho que ele vai falar melhor que eu. Se você descobriu que você fosse me fazer, eu quero assistir também. Mas domingo não passou no café filosófico. Mas foi em relação à sexualidade. Sexualidade não ficou carnaval. Só se for domingo agora. Vamos lá, gente? Já deu os 10 minutos. Vocês já pegaram um chalinho? Estou rindo aqui porque agora eu resolvi aprontar, né? Na internet. Chega de opressão masculina. Agora eu apronto com os homens. Se dou risada depois. sabe que eu vai pensar? Não, fala. Uma vez eu fui minha cunhada, ela faz mais muito do e aí ela, no aniversário dela, ela quis fazer uma festa onde ela pudesse fazer. Ai, que ótimo. Ela quis fazer a apresentação dela, né? Tudo bem. Só que aí todo mundo tinha que ir a caráter.
E eu falei assim, eu vou vestida como, né? Diferente de indiana, não tinha nada a ver, né? Aí eu peguei um chale e fiz de lenço. Uma saia e tal. Então tirou foto, essa foto foi pra Face e tudo mais. Aí um dia, um tal de Ibrahim, não sei o que, me chamou. Claro. Sabe que conhece essa foto circula? Ele me viu, assim, sei lá, deve ter imaginado que eu fosse. Não, eu atendi. Não, eu nem atendi. Agora que eu caiu a ficha, entendeu? Eu não queria, né? Essa chamada. Claro. Lógico. Nossa, que coisa interessante. Internet tem um poder. Vocês viram? Meu filho. A gente não sabe usar isso. Minha mãe fez uma túnica pra ele, lenço com o Então vamos lá, né? Voltando para nossa. Vocês vão morrer de frio. Eu fiz até o casaco, porque eu estava sentindo o braço gelado, assim. Tá meio friozinho. Bom. Então, essa ideia que a gente estava falando, né? Existem 2 níveis de amor para o Islã: o amor de Deus, né? O Altíssimo, né? E o amor para o resto. O Islã não proíbe a pessoa para amar o seu cônjuge, filhos, como eu tinha dito, né? No entanto, o Islã prescreve que o amor deve estar em harmonia com o amor de Deus, que deve ser baseado no amor divino, né? A implicação prática disso é que se houver um conflito entre seu amor por Alá e o amor para o resto, o amor por Alá deve prevalecer. Então, só retomando a ideia de que o que está em primeiro lugar no Islã é sempre o amor por Deus, né? O resto vem depois, o marido, os filhos, o trabalho, todo o resto vem depois, porque a gente está partindo do pressuposto que Deus resolve todas as coisas, né? Ele está acima de tudo isso, né? Só ver se tem mais alguma questão aqui. Acho que o pessoal deve estar assistindo, né? Aí tudo vai. Eu gostei muito dessa frase que hoje até uma amiga minha que está nos Estados Unidos, que estuda Sharia, pôs até um comentário que depois eu posso até procurar aqui para ler. Tudo vai ser chamado a prestar contas, né? Isso no dia do juízo, né? A visão, a audição e os corações. Isso me fez lembrar, não sei se eu vou achar uma coisa que eu li hoje. Achei. Acho que eu tinha marcado. Que era uma coisa muito bonita que eu fiquei até discutindo um pouco com o Sheikh Jihad nesse meu momento da vida. Eu estava pensando isso em árabe, mas é algo que diz assim: ó arrebatador dos corações, no caso Deus, assentai o meu coração. Isso prova, né? Isso na verdade foi dito pelo profeta em relação a Zenaib, né? Sobre o amor que ele estava sentindo. Então, isso geralmente a gente pergunta: no Islã não se fala de amor, né? Parece que o Islã é uma religião dura, que o amor não aparece. E em vários momentos isso aparece, né? De forma simbólica, quando ele está falando da visão, da audição, do coração. Na minha tese de doutorado, por exemplo, a minha proposta no meu doutorado era pensar qual era o sentido de ser muçulmano. E quando eu estava pensando o sentido de ser muçulmano, o que eu estava querendo trazer é como que os sentidos, a audição, o tato, o olfato, eles eram ressignificados a partir que a pessoa se tornava muçulmano, ou a partir do momento que essa pessoa já nasce dentro do Islã. O que diferenciava? E o último capítulo eu vou tratar um pouco disso, né? Que esse corpo é um corpo construído, que você, quando se torna muçulmano, você muda a forma de contato, a forma de ouvir, né? Você ouve muito mais do que fala. Então você vai criando um comportamento muito mais auditivo. E era interessante que na minha defesa de doutorado, um dos professores principalmente dizia
que o que eu fazia era uma antropologia da audição, porque o meu trabalho era uma antropologia da escuta, né? E eu olho para o meu trabalho, aí a outra dizia assim, que meu trabalho era uma antropologia do tempo, né? Porque eu conseguia trazer o tempo. Aí eu fiquei imaginando que a escuta, né, religiosa, ou a escuta acadêmica, ou a escuta pessoal, ou a escuta do amor, é só o tempo. E hoje, relendo trechos da Sherazade, isso veio muito forte. Quer dizer, a escuta do amor é a escuta do tempo. A escuta da religião é a escuta do tempo, né? Então, todas as vezes que você entra com tudo numa religião, ou entra com tudo num amor, não é nem amor nem religião. Porque tudo isso é o tempo. É o tempo da espera, é o tempo da escuta, é o tempo do desejo, é o tempo do encontro. Olha, eu estou dizendo isso, gente. Olha. Quem te viu? Tem gente assim, ande lá que ela entender. E vamos à festa. Mas é a questão desse tempo que é um tempo dessa espera que não é o para ontem, né? É o devagar. Então, esse processo todo, quando você consegue entender esse processo da escuta, né? E aí na minha tese, é engraçado, faz 8 anos que eu defendi meu doutorado, só consigo entender 8 anos depois tudo isso, é porque tem o tempo para... então estou na hora de nascer, filha, começar a andar, cuidar de difícil esse negócio. Esse negócio está muito complicado, né? Mas essa ideia que é temporal. E o Islã, na verdade, ele ensina isso. A paciência, né? Ontem eu li uma frase ótima, que era assim, tenha paciência até quando a paciência não tiver paciência. Acho que a maturidade traz isso. Será? O tempo, a maturidade. Madura. Não, porque aí as pessoas vão achar que eu estou velha. Não. Sabedoria. Eu acho que é o tempo mesmo, né? É quando você se dê... E eu acho que compreender, às vezes, sabe o que eu... sabe que eu penso cada vez mais? Às vezes chega alguns alunos com uma ansiedade. Porque eu quero fazer isso, professora. E eu olho assim, ai, que lindo o seu projeto, mas é um projeto para a vida inteira. Né? Porque a gente não tem essa dimensão que pode ser pequenininho, que aí pode crescer, que pode, né, evoluir. Não tinha. Olha o tamanho. Mas eu acho ótimo. Mas eu acho ótimo ter. E não acho ruim. Tanto é que eu nunca corto de uma vez. Eu vou cortando aos pouquinhos. Né? Aos pedacinhos. Porque o amor é aos pedaços. Não é à toa que não é propaganda, não. Porque eu acho muito caro o amor aos pedaços. Mas eu acho que é uma ideia de que as coisas na vida, elas são conta-gotas. É aquilo que eu escrevi hoje. Sherazade é uma terapia do conta-gotas, da homeopatia. E para uma pessoa, como dizem meus amigos, filhos de santo, uma pessoa inhansã como eu, tudo que eu não sou é conta-gota, né? Então, acho que o exercício é um pouco fazer com que aquelas pessoas que são conta-gotas sejam um pouco mais profundidade, né, de intensidade, e aquelas que são muito intensidade sejam também esse conta-gotas. Acho que é esse equilíbrio. É como o Cher disse na semana passada, lembra que eu brinquei com ele, que eu disse para ele, olha, o lado de cá é o racional, o lado de cá é o emocional. Ele disse, não, os dois lados você tem o racional e o emocional, porque o Islã é isso. Agora, chegar a esse ponto, isso daí, gente, é muitos anos, né, de processo terapêutico, religioso, acadêmico, porque eu acho que é trazer do emocional para o racional, é uma racionalização do próprio sentimento. Então, o desejo é racionalizado. Aí, as psicólogas de plantão podem pensar um pouco sobre isso, de quanto a gente racionaliza os nossos desejos, o desejo, o quanto a gente investe num desejo que é racionalizado, né? E eu não estou nem dizendo se isso é bom ou se isso é ruim. Né? O quanto a gente põe ou tira, né? Mas acho que é um exercício, né? Para a gente pensar um pouco. As meninas aqui estão trabalhando com sexualidade, ia falar putaria. Né? Aquela putaria na galera, não, sexualidade, gente. Bom, aí eu falei do Zina já, que é o adultério.
Isso é um hadith do profeta, né? Usina dos olhos é o olhar, usina da língua é a palavra, usina da mão é o toque, usina dos pés é caminhar na direção dos desejos. Então, se a gente pensar isso é todo o registro que marca a definição de como tem que ser esse comportamento, né? Eu tenho particular com a coisa dos olhos, né? Várias passagens, né, que você vai olhar, você vai condenar a coisa do olhar, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, isso eu escrevo um pouco na tese, por exemplo, eu tive muitas aulas com 2 sheiks. Um em especial era um sheik que dava aula para mulheres. Nunca vi ele olhar no olho de uma mulher. Nunca. O olhar dele, não que ele sempre olhava de uma maneira tão delicada que ele não olhava para a mulher. Ele dava uma aula que ele olhava por cima. E muitos homens muçulmanos me admiram com este comportamento. Hoje em dia eu tenho visto cada vez menos isso. Mas era uma coisa que você não sentia que você estava sendo observada no seu corpo, na sua vestimenta. Porque era um olhar tão discreto, a pessoa te olha de uma maneira tão desviada, assim, no sentido de que não está te olhando, mas está te enxergando, né? Porque está te ouvindo, né? Porque uma das coisas que eu cheguei na conclusão da minha tese, na verdade eu não construí uma conclusão, mas no último capítulo é que o Islã é a religião da audição. É uma religião de que você ouve. Então você ouve o seu coração, você ouve os seus sentidos, para depois você ter a ação. Então o sentido mais trabalhado no Islã é a audição. Então quando você pensar que o profeta ouviu o anjo Gabriel, ele primeiro ouviu, né? Depois que ele ouviu, ele sentiu o aperto do anjo, né, que dizia para ele, recita, né, e apertou ele 3 vezes. Então você tem a audição, né, de ouvir, você tem o aperto, né, o toque, e depois a fala. Então você vai tendo essa construção desse comportamento islâmico, primeiramente pela audição, né? Então você tinha uma fala do Sheikh Abduni que ele dizia assim: não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, para que a gente ouça mais e fale menos. Então, quando a gente vai falar que usina da língua é a palavra, é aquela palavra que você diz que pode magoar. O Sheikh Jihad, semana passada, fez um texto muito bonito, quando ele diz, não sei se a Flávia vai lembrar, mas quando você diz alguma coisa que afeta alguém, você está amaldiçoando esse alguém. E amaldiçoar essa pessoa é o mesmo que essa pessoa não tenha a misericórdia de Deus. Então, desejar para aquela pessoa alguma coisa ruim, ou dizer alguma coisa ruim, é afastar essa pessoa dessa graça de Deus. Então, isso está nos relacionamentos humanos, né? Na convivência humana, de certa forma. Por isso que a audição, que ouvir sempre, é a primeira coisa que um muçulmano tem que trabalhar, que era uma coisa que eu cheguei nesses anos todos de pesquisa, né? Quando eu estou pensando eu trabalhei muito com a questão do corpo, esse corpo que se entrega. Então, esse corpo, de certa forma, é o corpo dessa audição, né? É um corpo que ouve, né? E aí, se ele ouve, ele recebe esse sentido, inclusive o sentido da sexualidade, né? Do prazer, do orgasmo, essa coisa toda, né? Aí uma coisa que eu já falei, né, que eu um pouco antecipei, que foi a ideia desse fetichismo que se tem, que eu chamo não só de fetichismo, mas de agência, né? A barba e o lenço, né, e o véu, o hijab como agência, né? Agência no sentido do Alfred Gell, né, no sentido de que você constrói, ou agência no sentido da Mary Stratton, né? Ou agência no sentido que a gente pode pensar na reciprocidade, né, do Marcel Mauss, de dar, receber e retribuir. Quer dizer, existe uma exposição deste objeto que retorna de outra maneira, que constrói a relação com o outro, né? Quando a gente pensa em antropologia o que é? A base da antropologia é a construção da relação. Não existe antropólogo que não constrói relação, né? Diferentemente de outras áreas de conhecimento, o antropólogo é aquele que precisa da relação,
Ele precisa ser aceito em campo, ele precisa estabelecer um contato em campo e construir essa cumplicidade com o outro. Porque senão essa pesquisa não tem validade, né? A gente necessita desse campo e dessa validade, né? Que é essa construção da relação. Então, quando a gente pensa nesses elementos que contextualizam esse sinal diacrítico, a gente está justamente permeando a construção dessa relação. Então, quando eu vou dialogar com as mulheres muçulmanas, o uso do hijab, elas podem até dizer que é uma identidade, mas o uso de hijab não é identidade, né, do ponto de vista religioso, né? Não é meramente uma identidade, né? O uso do hijab, ele é uma prescrição religiosa, ele é praticamente um pilar da religião, né? O hijab não é uma coisa apenas externa, o hijab ele nasce de dentro para fora. O hijab ele compõe o adab, a gente pode dizer assim, que ele pode completar o adab da mulher, né? O adab, que é este comportamento islâmico, modo de ser islâmico. Então, o hijab, de certa forma, ele completa esse adab, essa forma que essa mulher quer ser apresentada. Então, é mais do que um lenço na cabeça, é mais do que um sinal de identidade, é mais que um sinal de empoderamento, né? Então, quanto mais a sociedade brasileira, a europeia, seja lá qual for, diz que esse hijab ele é opressão, mais as mulheres vão usar esse hijab para dizer que esse hijab é empoderamento. Porque é o poder dizer para o outro que eu acredito em Deus e que Deus está acima de qualquer coisa, né? E aí, quando você associa... Por que eu trouxe novamente a discussão do hijab para esta aula? Porque a gente tem parte da premissa de que o fato de usar o hijab, de usar uma vestimenta islâmica, retira dessa mulher a sexualidade dela. Retira o conhecimento. Então, a mulher não pensa, não estuda, não tem querer, não tem desejo, e não tem desejo sexual. Então, a ideia de que a vestimenta recobre essa mulher, né, protege do que é, entre aspas, mundano, né? Sendo que para o Islã, tudo que não é mundano. A sexualidade não é mundana, né? A sexualidade ela é sagrada. Então, você pega essa mulher e constrói um outro modelo de feminilidade, que é esse modelo da opressão. E aí algumas pessoas vão dizer, mas Franci, existe isso, opressão. A opressão ela existe, independente de com lenço ou sem lenço, né? É a nossa conversa inicial aqui, da nossa aula de hoje. A opressão à mulher, ao corpo feminino, ela independe de estar coberta ou não coberta, né? Então, quando a gente está pensando nesse corpo, a gente tem que estar pensando dentro desse contexto como é que essas categorias de homem e mulher foram construídas, né? A Isabel falou, isso vem de séculos, né? As mulheres indígenas, elas não têm a construção dessa princesa, as mulheres negras não têm a construção dessas princesas, mas certamente elas têm outros referenciais. Elas não podem, elas não necessariamente têm os nossos referenciais, branco, classista, né, classe média, né, mas certamente tem outros referenciais que são atribuídos a elas, né, são esperados por elas. Então, acho que desde que o mundo é mundo, algumas categorias são esperadas por essas mulheres, né? Então, a gente tem que sempre olhar para esse contexto de forma diferente. E o véu é a sinalização da feminilidade, né? Eu até brinco com uma amiga minha, com a Pamela, quando a gente vê alguma das nossas amigas super bem arrumadas de hijab, eu jamais fico linda de hijab, eu fico uma pessoa muito estranha. E aí eu falei assim, Pam, acho que a gente vai demorar uns 500 anos para conseguir pôr um hijab para ficar bonito, assim. Então, é muito divertido, porque são duas completamente ETs. Na hora de pôr o hijab, eu ponho sempre do mesmo jeito, porque é aquele que amarra aqui e acabou a história. Mas quem tem classe de qualquer jeito, né? Então, a gente sempre brinca do modo como outras colocam, né, o hijab. Porque isso está... Onde está a diferença? Que eu acabo brincando com as minhas amigas. No próprio processo da feminilidade. Mulheres, obviamente, que não usam hijab, mas que têm essa qualidade de ser delicada, de não ser ogra como eu, vão colocar o hijab com perfeição.
mulheres como eu, que não tem a menor feminilidade, que fala grosso, né, que bate a mão na mesa, obviamente colocar o hijab é sempre um trauma. Então vai de amira mesmo. Eu vou trazer aqui, eu devia ter trazido hoje as amiras, os lenços, para vocês verem, né, o chador não, que eu já dispensei. O chador só mostra a foto do Irã, que está ótimo. Mas essa ideia dessa... Olha, dispensei não por desrespeito ao chador, eu desrespeitei por incapacidade de usá-lo. Porque para usar um chador, uma mulher tem que ser muito mulher. Não pode ser qualquer mulher, porque uma mulher, para usar um chador, ela tem que ser muito empoderada, muito, porque assim, segurar aquele pano inteiro com uma mão e carregar sacola e filho ao mesmo tempo, imagina, eu largaria o filho e as compras. E o que eu vi no Irã, elas são realmente porreta, hein? Segurar o pano, o filho, a sacola, precisa ter uma destreza ali, né? Mas eu acho que, assim, essa questão da feminilidade independe da própria religião, mas dos modos como essas pessoas, né, se adequam a esse tipo de feminino. E a que tipo de feminino é esperado? Então, era muito interessante quando eu vejo algumas mulheres, quando elas se revertem, elas já passam a usar o lenço, né? E aí eu vou perguntar por que está usando o lenço? Ah, porque é bonito. Mas o lenço não é porque ele é bonito. Ele pode ser bonito também, né? Ele é uma peça que tem que ser bonita, porque não é porque é muçulmana que tem que andar feia, que o lenço tem que estar caindo, como a França, né? Que o lenço cai, escorrega, é uma tristeza, né? Não é que porque tem que andar mal arrumada, nada disso. Mas o lenço, ele não pode ser só bonito, do ponto de vista islâmico, né? Porque o hijab, ele é todo um comportamento. Ele não é um tecido em si. Então, esse sinal diacrítico é o comportamento de não tocar nos homens, de você saber a hora que você pode falar, saber o lugar que você pode ir, saber com quem você pode se relacionar. Então, tem toda uma etiqueta, né, que a gente chama de adab, né, de comportamento islâmico, que vai sendo construída a partir do momento que você se torna um muçulmano ou uma muçulmana, né? Então, esses sinais é que vão constituindo a noção de pessoa, né? O que constitui a noção de pessoa? São esses atributos também, são esses sinais também diacríticos que vão sendo incorporados. Desde a questão da alimentação, da questão da oração, da questão da vestimenta que você tem, da questão da limpeza que você tem. Então, a pessoa, ela parte do zero, ela tem que aprender um outro tipo de comportamento, a partir do momento que entra na religião, né? Um outro tipo de não só de pensamento, mas de lidar com algumas questões, né? Questão até aqui? Não. Aí, para a gente pensar, acho que uma das perguntas que foram feitas, já não lembro mais, acho que a Emily fez, os crentes são aqueles que guardam a castidade, exceto com suas esposas, enquanto aqueles que querem mais em termos de satisfação sexual são os transgressores. Então, só para responder uma das questões da internet sobre a castidade, quer dizer, a castidade ela é esperada de modo geral no Islã, né? A partir do momento que você não tem uma esposa ou um marido, um esposo, né, nesse sentido. Mas nesse sentido. Então, por isso que os sufis entram numa outra categoria. E não são os sufis, é uma categoria de sufi, né? A gente estava falando aqui... Você podia dar a sua contribuição do catolicismo, né? Porque a gente teve todo um debate na hora do intervalo, que eu acho que era legal ter essa contribuição de um teólogo, de um estudioso, sobre o catolicismo. Pode pegar o microfone. Eu vou apanhar. Você vai apanhar? Não, mas bater em homem é tudo que a gente gosta. Bater em homem é o que as mulheres gostam. Dentro do catolicismo, o que a gente consegue observar, né? Igreja católica, o católico, né? Quer dizer, universal. Né? Todas as demais têm a sua raiz dentro do catolicismo. Então, provém de lá. E o catolicismo ele sempre utilizou muito
da coerção para segurar muito os seus membros ou para fazer com que eles andassem naquilo que eles achavam que devia ser o correto. Os livros que nós temos hoje no cânon da igreja, de forma geral, do catolicismo e do cristianismo, são aqueles livros que foram aprovados em concílio. Então, esses servem, esses não servem, mas de acordo com aquela especificidade daquele momento. Né? Se a gente pegar o filme de Lutero para poder assistir, né, onde ele escreve aquelas teses, todas grifando aquelas aberrações que ele descobria contra o livro, que não era para ser traduzido de forma alguma, mas era para ser lido em latim, em grego, durante os cultos religiosos na época. Ele foi lá e ele peitou a igreja e traduziu, né? Começou a trazer essa tradução para que todo mundo começasse a participar. Então, começar a dizer que, de repente, se escandalizar com coisas típicas da época, quando a gente fala assim, que de repente falasse, ou se imaginar que Jesus poderia ter participado de uma festa e poderia ter bebido, muitas vezes as pessoas bebido vinho, né? Que era muito típico daquela época, muitas pessoas se escandalizam com isso. E de repente se escandalizar também, falar assim, ou se tentar imaginar que Jesus poderia ter casado e tido filhos, aí muita gente vai falar assim, mas imagina que Jesus casou e teve filho. Isso poderia de repente tirar a santidade ou fazer com que ele fosse menos ou mais santo? Não é? Maria de repente continuou a sua vida com José, e a Bíblia também fala que ele teve filhos e filhas, e que Jesus teve irmãos e irmãs. Isso vai tirar a santidade mais ou menos de Maria? Então, quer dizer, as coisas assim que, se nós de repente pegarmos lá como foi citado aqui, né, o pecado, lá, a queda de Adão e a queda de Eva, como a gente estava questionando aqui, a palavra Adão em hebraico quer dizer, Adam é humanidade. Então, quer dizer, Deus criou a humanidade. A gente coloca em xeque muitas coisas. Assim, Deus criou Adão e Eva, e de Adão e Eva saiu um ou outro. Quantos anos, de repente, não fizeram essa pergunta para si, né? Quando, na infância, de repente. Mas será que de Adão e Eva saiu todo mundo, né? Então, é começar a pensar em algumas coisas. É estar aberto, realmente, abrir a cabeça, realmente, para poder divagar além daquilo que realmente é nos passado. Né, se permitir pensar além daquilo que é colocado para cada um de nós. Então, eu acho que não me batam, né? Mas vamos estudar, vamos tentar pesquisar um pouco. Não, ninguém vai te bater hoje. Não. Olha, alguém está falando assim, olha, a Luísa disse assim, o livro bíblico, eu como não entendo de Bíblia, o Cântico dos Cânticos foi retirado da Bíblia protestante justamente por ter essa conotação sexual. Mesmo na Bíblia católica, onde ele ainda está inserido, não há menção a eles nas celebrações litúrgicas, nem mesmo na cerimônia do casamento. É isso? Lindo o livro Cântico dos Cânticos. Fala, inclusive, do relacionamento do homem e mulher, né? Do homem amar a sua esposa, da esposa amar o seu esposo, dos dois. Então, é lindo esse livro. Então, são os livros apócrifos que, de repente, estão aí, muitos dos católicos que... Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia mais completa, né, a Bíblia Tebe, que também é uma Bíblia com a tradução ecumênica do Brasil, são Bíblias que a gente pode realmente pegar para estudar. É história. E aí a gente vai conseguir realmente passar por comportamentos da época. É por isso que eu sou uma das pessoas, eu e alguns colegas de pesquisadores de religião, como a Elisa Rodrigues, uma amiga minha de Juiz de Fora, que a gente acredita no ensino de religioso nas escolas. Né? Não no ensino religioso daquele proselitista que vai tentar converter, mas por exemplo, eu adoraria muito estudar outras religiões a fundo para poder comparar os textos sagrados, porque eu acho que a gente aprende história, a gente aprende comportamento, pensamento da época, eu acho que tudo está localizado, né? Eu sei 0,1% de Islã, né? Então, o que eu compartilho aqui é um pouquinho que eu sei, né? E outras pessoas sabem muito mais, obviamente, que eu. Mas é interessante trazer essas questões, né? Porque eu fico ouvindo você aqui palestrando, né? E eu fico só ouvindo, eu vejo... Tem muita similaridade do Islã com o cristianismo. No momento que você falou que o Islã é uma religião de ouvir, a Bíblia também fala assim, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então também te ensina a praticar antes ouvir do que sair falando, porque a palavra dita ela não volta atrás, né? E você disse realmente, de repente você pode magoar, você pode ressentir, você pode brigar, e aí não tem como mais voltar a isso.
Também ela ensina exatamente, acho que os mesmos preceitos. É uma questão de comportamento, né? De mostrar realmente aparar arestas, né? Buscar realmente um ser melhor. Sim, com certeza. A Paula já me sacaneou, já me pôs uma foto no Tinder. Vou matar a Paula. Bom, deixa eu responder uma das questões aqui. Paula, os contraceptivos, eles são autorizados no Islã. A cirurgia de laqueadura e a cirurgia vasectomia do homem só em casos restritos, em caso que a mãe tem algum risco de vida, alguma coisa assim. Então, cirurgias finalizadoras, assim, como que chama? Não, como que chama? A laqueadura e a vasectomia são cirurgias definitivas, só em casos realmente de risco de saúde para a mãe, né? Pois é, como a mulher é vista se não consegue engravidar? É problemático, né? Porque eu acho que isso em qualquer religião, em qualquer contexto. Não é lógico que a mulher não vai ser punida por não conseguir engravidar, mas acho que isso traz um peso muito grande, né? Assim, para elas, né? De certa forma. Mas é o que acontece. Muitas vão dizer, Deus não quis, não chegou a hora, inshallah isso aconteça. Então, eu acompanho alguns casos, alguns tempos de mulheres que não conseguem engravidar, né? Já respondeu. Em relação ao sexo oral e o anal, que pode e não nas relações sexuais no Islã. Então, eu já disse que sexo anal não pode, isso tem várias passagens no Corão que já diz, e o sexo oral, ele é permitido. Já disse, é isso, né? Acho que eu respondi todas as perguntas, só para não deixar a pergunta sem responder. Então, a questão da castidade, ela é muito voltada para essa castidade quando ela é tudo aquilo que está fora do casamento. Então, espera-se dentro do Islã que homens e mulheres casem virgem. Então, a virgindade, ela tem um peso tanto para o homem quanto para a mulher. Aí, as pessoas, obviamente, vão dizer, nossa, mas será que tem homem virgem? Sim, não sei. Mas que se espera, se espera. Então, no dia do juízo, fulano de tal que vai pagar lá com Deus, que vai ver lá as coisas que fez, que não fez, e as mulheres idem. Mas, se a gente pensar do ponto de vista religioso, a expectativa é que homens e mulheres casem virgens. Então, você tem todo... Tanto é que você vai ver por que as pessoas casam muito jovens. E por que o xiismo, por exemplo, acabou adotando o mutá. E uma das questões do mutá, que é muito claro, é assim, olha, se você não vai ter controle do seu desejo, se era uma coisa incontrolável, é melhor que você case, né? Então, abriu um precedente justamente para que aquele sexo que você faça seja lícito, não ilícito. Porque no Islã você tem essas duas categorias, o lícito e o ilícito, né? Aquilo que você pode fazer, então, é o halal, e o que você não pode fazer, que é um ilícito, que é o haram. Então, são duas categorias que você tem que lidar. É como se diz o puro e o impuro, né, nas categorias da Mary Douglas, né? Então, você tem sempre duas formas de pensar esse comportamento, né? O caminho do meio é um equilíbrio, mas ele não pode... Tem algumas coisas no Islã que elas são boas, são permitidas, mas não são esperadas. O divórcio, por exemplo, é uma coisa que é autorizada, mas não é desejada. Então, você tem todas essas prescrições, né? Eu já disse que casar é metade da religião, em nome de Alá, o Senhor, aparta o Satanás de nós e aparta-os do quanto nos conceda. Isso daqui é aquela súplica que o casal tem que fazer antes da relação sexual, que eu brinquei com o Sheikh, que não dava tempo, né? Porque era muito longa, podia resumir que alguns muçulmanos não fala bismillah, que está tudo certo, né? Que é em nome de Deus, né? Ó Senhor, aparta o Satanás de nós e aparta-o de quanto nos conceda. Então, na verdade, conceder um ao outro, né? Na verdade, eu acho que isso tem a ver muito com... É comum, por exemplo, na prática islâmica, todo dia de manhã, quando o muçulmano acorda, ou quando o muçulmano vai fazer qualquer coisa, qualquer
Vocês devem ter percebido isso na fala do Sher. Ele vai falar Bismillah. Então, acordar de manhã é dizer Bismillah. Então, você reconhece um muçulmano claramente quando ele já começa o dia dizendo Bismillah e termina o dia falando graças a Deus, né? Então, isso, de certa forma, marca, né? E uma das coisas muito interessantes também, mesmo quando as coisas dão errado, o muçulmano diz graças a Deus, né? Então, quando se repete Alhamdulillah, você está agradecendo ao que deu certo, ao que deu errado, né? Então, graças a Deus que deu errado, graças a Deus que deu certo. Então, isso tudo, de certa forma, está dentro desse sistema islâmico de comportamento. Então, esse comportamento esperado, quando você olha para essa prática, é uma maneira como esse muçulmano se comporta. Então, o Bismillah já é uma forma de você abrir o seu dia, abrir a sua fala, porque tudo que você faz, inclusive o sexo, é em nome de Deus, né? Então, isso tudo traz você para a recordação, né? Acho que a grande ideia no Islã é a recordação de Deus o tempo todo, né? Vossas mulheres são para vós como campo lavrado, então achegai-vos ao vosso campo lavrado como e quando quiserdes. Isso, na verdade, é um versículo do Alcorão, mas que quando você vai ler o resto, você percebe que é um cuidado que o homem tem que ter com a mulher, né? O aproximar, o estar perto da mulher é sempre o esperado do homem. Então, o homem ele só vai ter a sua completude. É muito interessante isso. Eu que detesto metade da laranja, né? Eu fico ouvindo, o Islã é quase a metade da laranja, né? É aquela coisa que azedou agora, né? Mas é como um completa o outro. Eu detesto essa ideia, mas enfim, é a ideia de que você precisa. Flávia pode. É duro aguentar um negócio desse, né? Mas assim, para mim, sorry. Mas essa ideia de que... porque eu acredito não, eu sou convicta disso, que as pessoas são inteiras, né? Que elas... eu acho que as pessoas sempre faltam um pedacinho, porque falta aquilo que mobiliza, mas não necessariamente é metade. O outro não é metade de mim. Falta um pedaço, mas bem pedacinho. Bem pedacinho, tá bom? Olha, eu vou dar um exemplo que me deram. Eu acho que falta a cereja do bolo. Você tem o bolo, você tem o recheio, você tem a... E falta a cerejinha. Mas se provar que eu tenho falta, porque Deus vai dar tem o excesso. Tem o excesso? Então. Na falta, né? Na ausência. Pro Deleuze do Guatari tem o excesso, o desejo se dá pelo excesso, não pela falta. O Thomas Lark, ele vai dizer do sexo invertido, né? Que a mulher é o sexo invertido, porque não tem o falo, então ele é o sexo invertido. Mas isso tudo, assim, eu fico com a ideia da cereja. Então eu já tenho o bolo, a cobertura, eu tenho tudo. Só falta a cerejinha. E a cerejinha é bem pequena. Porque se a cerejinha não vier, eu já tenho o bolo completo. Então, essa é a ideia. Mas no Islã não é assim, gente. O Islã é um que complementa o outro. É lindo, né? É lindo, mas é lindo. Bom, ficamos com lindo, né? Aisha narrou, né? Sempre o R.A., o Raha, que Deus esteja satisfeito com ela, né? Sempre que o profeta, né, que a paz de Deus seja com ele, desejava comer ou dormir, logo depois de haver mantido relações sexuais e antes de realizar o ghusl, que é essa ablução maior, o banho que lava totalmente o corpo, lavava suas partes íntimas e realizava o urdu. Então, o muçulmano, para fazer oração, ele faz o urdu. O urdu é a lavagem do rosto 3 vezes, das mãos até o antebraço, dos pés, né? O Cher disse ontem, né? Você lava o nariz, a boca, atrás da orelha, né? Você faz, esse é o urdu, né? Que você faz uma limpeza rápida para fazer oração. Então, antes das 5 orações diárias que você faz o urdu, porque você tem que estar em estado de limpeza, né? Algumas coisas quebram o surdu. Então, se você faz suas necessidades fisiológicas, se um cachorro lambe a sua roupa,
lambe você, quebra o wudu, né? Então, você tem que repetir. Se entre uma oração ou outra nada disso aconteceu, então você ainda está com a sua limpeza corporal, você não precisa fazer de novo. O sexo é uma daquelas que, por exemplo, o que ela está dizendo, que o profeta, se ele fosse se alimentar, ele fazia o wudu, que é essa limpeza mais simplificada, mas que depois do sexo, quer dizer, homens e mulheres, eles tomam banho, né? Lavam a cabeça. Então, você faz todo... Por quê? Porque no momento para rezar você tem que estar limpo, a sua roupa tem que estar limpa. Então, se o homem tem alguma coisa de esperma na roupa, ele tem que tomar banho, ele tem que lavar. Então, a oração, ela tem que ser feita com você limpo. E o sexo também. Então, a ideia de que você tem um banho antes, um banho depois, né? Você tem uma limpeza corporal, tem a coisa da ideia do perfume, né? De que chama, aquela coisa toda. Então, tudo isso está prescrito nesse sexo, nessa forma, nessa prática, né? Aí um outro hadith que foi narrado: entre os judeus, quando suas mulheres estão em período menstrual, as expulsam de casa, não comiam nem dormiam com elas. Ao perguntar ao profeta sobre este costume, disse: convive normalmente com elas e desfrute de tudo referente ao comportamento sexual, exceto a penetração. Então, na verdade, durante esse período menstrual, ele vai dizer: você não pode tocar na mulher do umbigo até o joelho. Isso é um interdito. Mas você pode dormir com a mulher, você pode tocar nela, beijá-la, isso tudo você não pode ter a penetração. Então, é como você pode ter as preliminares, não pode ter o jogo, né, gente? Né, final. Então, isso, de certa forma, isso foi permitido. Agora, ele está comparando com outras religiões como eram feitas. Quer dizer, isso, de certa forma, a gente, não sei no judaísmo, mas deve ter outras implicações, né? Isso talvez tenha sido modificado. Eu sei que também não é, né, dessa forma. Né? Eu trouxe os desenhos, acho que eu já tinha falado para vocês, a diferença entre hijab, de chador, de burca, porque, assim, outro dia eu fiquei irritada na internet, alguém disse assim, numa matéria de jornal, a mulher que usava burca. Aí eu pus uma foto de burca, isso é burca, 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 burca. Porque chamar hijab de burca, isso realmente me incomoda, né? Porque a burca é uma vestimenta que ela é usada num grupo tão pequeno perto do mundo islâmico, assim, das comunidades islâmicas, que parece até uma ofensa ficar chamando de burca, como se todas estivessem de burca, né? E na verdade não é verdadeiro, né? Eu acho que tem isso, né? O profeta diz às tuas filhas e às mulheres dos crentes que quando saírem às ruas cubram com suas jalabibs, isto é, conveniente para que se distingue das demais mulheres, não sejam molestadas, porque Deus é indulgente e misericordioso, né? Que é o Corão Surata 33. Outro dia uma jovem muçulmana me perguntou se existia algum versículo no Corão que dizia da obrigatoriedade do hijab. Este é um deles, né? Então, na verdade, ele foi instituído justamente para que as mulheres do profeta fossem distinguidas dessas outras mulheres. Isso, obviamente, é um tema de grande debate hoje em mulheres acadêmicas, mesmo feministas islâmicas, outras mulheres que pensam o Islã, dizendo que, ou coranistas, né, aquelas pessoas que seguem só o Corão e não seguem os hadiths do profeta, de que isso não, o uso do hijab era só naquela época, naquele contexto, né? Mas vários outros ditos vêm comprovar a importância do hijab e o sentido dele. E hoje eu penso cada vez mais que o hijab mais incomoda as pessoas do que qualquer outra coisa. É como qualquer outro tema adverso, né? Eu lembro de se a gente pensar a deficiência física, seja lá, né? Às vezes a deficiência física, eu lembro de uma aluna que eu orientei sobre cegueira, né? Baixa visão, e aí assim, o cego dizia para ela: a cegueira incomoda mais o outro que a mim, que o preconceito está no outro, não está em mim. Então, muito dessas relações que a gente vê do outro, que a gente olha para o outro,
são construções muito mais de quem está olhando do que da pessoa em si. Então, a deficiência não está no outro. Ele não se enxerga como deficiente. O outro é que enxerga ele como deficiente. Né? O outro é que enxerga a mulher que está de lenço, de hijab, como improdutiva, ignorante, assexuada, mas ela se pensa de outra maneira. Né? Da mesma forma que a gente pode achar que uma mulher que está de short é uma pessoa extremamente liberal e, na verdade, ela não tem nada de liberal. Né? Então, isso, de certa forma, são os estereótipos que nós vamos construindo sobre a figura do outro. E aí a gente vai maximizando o deficiente, vai maximizando as mulheres muçulmanas, todas as outras categorias elas vão entrando nesse eixo. Né? Então, esse é um versículo importante para você pensar a importância e a designação desse uso. Né? A Fátima Mernice, que é uma autora que eu gosto muito, ela vai falar do hijab em 3 dimensões. Né? Essa dimensão visual, né, que é ocultar alguma coisa da visão. Então, você tem a vestimenta que separa você de alguma coisa, né? Vem do verbo, né, rajab, né, que é esse verbo que vai te dar essa separação. Ela é espacial, né, por separar, por marcar a diferença. Então, como eu disse inicialmente, marca o feminino, né, o lenço marca o feminino e a barba marca o masculino. Refere-se também ao que a gente vai chamar de ética, né, de moral, né, o respeito, né, daquilo que é proibido, daquilo que não pode ser tocado. Né. Eu não gosto, particularmente, brigo mesmo com a ideia de pérola, que a mulher no Islã é uma pérola revestida. Eu estou fora com essa ideia de pérola, né? Quero mais que a pérola caia nos meus colares, né? Mas porque é uma ideia um pouco idealizada da mulher, né? Mas aí, por outro lado, essa ideia que a pérola demorou anos para ser constituída, enfim, mas essa ideia de pérola não... Eu gosto dessa categoria de que o véu separa, né? O véu restringe, o véu cria uma categoria, ele institui um feminino que deve ser visto, que pode ser visto por outros homens. Tanto é que uma mulher que usa o hijab, ela não pode ser vista por um homem com quem ela poderia se casar sem o hijab. Então, ela pode só ser vista sem o hijab pela sua família, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu tio, pelo seu marido. Né? Então, o homem não poderia ver uma mulher sem o hijab, um homem com quem ela poderia se casar. Né? Então, isso, de certa forma, cria algumas fronteiras, mas achar que o véu coloca a mulher num status de pérola, eu tenho dificuldade, eu confesso que tenho uma dificuldade com esse discurso. Mas é um discurso. Antropologicamente, é um discurso a se pensar. Né? Por que eu gosto de ser relacionada a uma pérola? Né? É um discurso assim... Será que eu também não estou querendo ser relacionada à ideia de princesa? Né? Tudo bem que eu quero ser cuidada, mas até que ponto esse ser cuidado interfere no cuidador? Porque, às vezes, a pessoa quer ser só cuidada e não quer cuidar. Então, a relação também, se ela é complementar, ela tem que ser em via de mão dupla. Ela não pode ser só numa via. Né? Então, por isso que eu posso dizer que o homem também é uma pérola. Né? Ele também pode ser cuidado, ele também pode ser protegido, né? Ou não. Né? Então, era um pouco disso. Questões? Com relação ao que é tabu e o que não é tabu, porque felação partiria para uma coisa, se não está no livro, como você disse, pode até ser aceita, mas é meio questionável ao longo do tempo e é meio reprimido também. Sexo oral, tanto masculino quanto no Islã, feminino. Não tem nada que reprima o sexo oral. Não tem nada dito. O que eu tenho encontrado, agora que eu estou escrevendo um artigo, estou tentando escrever um artigo sobre sexualidade no Islã, né, a pedido de uma colega, e aí eu tenho conversado com algumas amigas muçulmanas sobre sexo, algumas falam mais, outras menos, né, obviamente. Mas eu tenho descoberto que tem gente que nunca fez. Porque acha que isso tem outros atributos e que isso nunca fez falta. Né? E é interessante,
pensar isso, né? Porque eu não estou falando de sexo anal que você pode ter em outras coisas, mas estou falando de sexo oral. Então, vai depender muito dessa relação como você dá. E aí a pessoa diz, não, mas meu marido ele é ótimo, ele faz isso, faz aquilo, né? Estou assim, extrapolando. Mas a pessoa mesmo teve dificuldade até de entender a minha pergunta, né? Assim, o que seria sexo oral? Assim, eu senti um pouco de dificuldade de entender o que era sexo oral, né? É lógico que eu não ia falar, olha, tipo 69, né? Aquelas coisas mais. Mas eu percebi que teve uma dificuldade de entender o que era, o que eu estava querendo saber. E a pergunta era sobre sexo oral. Então, algumas pessoas entendem muito claramente, outras menos. Mas isso de forma geral. Por quê? Porque eu acho que a nossa sociedade ainda é uma sociedade, não é uma sociedade islâmica. A nossa sociedade fala pouco de sexo. E que eu estou falando de pouco, e eu não estou falando de falar pouco no sentido, não, fala muito, mas fala sem qualidade, né? Porque, assim, não é ensinado, é o tabu. Então, as pessoas ainda ficam discutindo onde se discute sexo. Se é dentro de casa, se é na escola, se é o papai, se é a mamãe que vai falar, né? Quem é que vai falar? Então, as pessoas... eu lembro até quando meu ex-marido fez vasectomia, que afinal, depois de 3 filhos, alguém precisa tomar alguma emergência, né? Porque senão a pessoa ia ter 6 filhos, mas... um dos meus filhos, ele ficou, a gente teve que explicar, olha, o pai fez uma cirurgia assim, cuidado, porque era tudo moleque, corria, né? Homem não faz cesárea, então homem não sabe o que é dor, né? Então, já viu. Então, tinha que fazer todo esse panaceia. E um dos meus filhos, o meu filho mais velho, ele perguntou, mas eu colocando os 3 para dormir, ele perguntou, mas mãe, como assim não vai ter mais filho? Porque tivemos que explicar, olha, porque fez uma cirurgia, aquela coisa de mãe explicando para um filho de 9 anos. Mas como assim? A pergunta dele era uma pergunta que fazia todo sentido. Olha, o pai teve 3 filhos, como é que ele só tem 2 bolas? Essa era a pergunta dele, de um menino de 9 anos. Né? É lógico que eu estava com os outros 2 querendo dormir. Eu disse, olha, faz o seguinte, vai lá, pergunta para o seu pai, filho. Pergunta lá para o Papis. O Papis vai te responder. E aí é engraçado que aí, ao perguntar, ele desceu da cama, né, do triliche, e foi lá perguntar para o pai. Porque, né? E como eu queria que os outros dormissem, porque, afinal de contas, a pessoa só escrevia a tese depois que os filhos dormiam, ele foi lá perguntar e o pai começou a contar a historinha da sementinha, sei lá que história que o pai começou a contar. Ele falou, não dá para contar a história direito? Aí o pai, tá bom, senta aí que eu vou te contar. Aí contou a história, voltou todo felizão da vida, deitou e dormiu. Né? Então, aonde você vai explicar determinadas coisas? Eu acho que sempre é em casa. Porque aí você explica dentro da própria idade da pessoa, da criança, você explica na linguagem que ela vai entender. Então... é muito engraçado. Eu que tive 3 filhos, o primeiro perguntava tudo. Os outros não perguntaram nada. Acho que eles, né, sacaram... O caçula não perguntou nada. Eu falei assim, gente, deve saber tudo, né, essa criatura, né? Acho que os outros devem ter ensinado. Acho que o Gabriel foi um bom professor para o Dudu. O Eduardo um pouquinho mais. Na verdade, o Eduardo contava as coisas, né? E eu ficava assim, conta menos, quero saber menos, né? Mas era interessante, porque o Gabriel sempre fez as perguntas mais estranhas possíveis, nas horas mais impróprias possíveis. Mas era interessante, porque aquele momento era o momento que ele queria saber. E era o momento que você tinha que dar exatamente o que ele poderia entender. Então, eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade ainda trabalha pouco a questão da sexualidade. Né? Por isso que quando a gente fala de sexualidade no Islã, a pessoa, nossa... isso é pensado? Nossa, isso existe? Existe. Né? Eu já vi muitas mães muçulmanas ensinando, conversando com as filhas sobre. Né? A minha geração era uma geração que as mães pouco conversavam com as filhas. As filhas pouco tinha isso, né? De você conversar com a mãe. Hoje você tem uma certa abertura. Ou quando vai conversar, é sempre um tabu, é sempre um bloqueio, é sempre uma coisa, isso não pode,
Ah, isso não é bom, né? E aí você vai criando as expectativas, os fetiches, né? As coisas que o pode, não pode, o tabu, né? O tabu está na fala, né? Eu acho assim, eu penso que as coisas elas não precisam ser nem ao extremo, aquele exagero, né? Eu já vi famílias que estão o tempo todo, da minha própria família mesmo, que a mãe falava de sexo o tempo todo, né? E aí constrói aquilo meio deturpado, como se fosse de qualquer jeito, ou aquilo é o excesso, né? O próprio Guattari, né? O excesso e a falta. Você tem que ter sempre no equilíbrio, né? E sempre para aquela idade que a pergunta, quando ela vem, você responde, né? Dentro daquela idade que está sendo perguntado, da compreensão, né? Um pouco por aí. Tem mais alguma questão aí do pessoal online ou já posso mandar os beijinhos? Não tem perguntas? Vocês? Não entendi. Então, um beijinho. A internet está... Não tem nada? Então, vamos dizer beijinhos a todos. Assalamu alaikum. Que todos tenham uma boa semana. Semana que vem não tem aula, que é dia da criança. Né? É dia do professor, tá? Não esqueça, manda bilhetes pro dia do professor. Professora linda, não esqueça da gente. E olha, hoje é a 6ª aula, viu, gente? Vocês podem começar a chorar, porque só tem mais 2 aulas. Tá bom? Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês. Vocês não esquecem do encontro do Said Nursi, feminino. A Paula já escreveu lá, racionalização dos sentimentos. Gente, inspiração, vamos combinar, né, gente? Racionalização dos sentimentos, de cada coisa. Não tem hora. Fala mais. Ninguém quer levantar. Tchau, gente. Tchau. Tchau, querida. Olha, adorei essa ideia de ser avó, cara. Você tá de brincadeira, né?